Muito bem, meus caros. Eu preparei uma temática específica para casais, né? Porque hoje é um encontro de casais. Nós estamos aqui, os casais da caridade reunidos, né? E essa formação estará voltada para a vida matrimonial e de maneira concreta nós vamos tratar temas que espero que possa ajudar vocês, né? Na convivência, né? No relacionamento entre marido e mulher, entre também a família, os filhos, né? Nós vamos falar sobre os maus hábitos no casamento, né? Os maus hábitos que podem destruir qualquer casamento sólido, né? Que maus hábitos são esses? Nós vamos ir enumerando alguns deles, né? É importante que tenhamos em conta, irmãos, que a vida matrimonial, né? O amor e a aliança, né? Que vocês selaram um ao outro diante de Deus, se vive de maneira concreta, né? O bonito na fé cristã é que nós falamos de coisas tão elevadas e sublimes, como por exemplo o mistério de Deus Trino, o mistério, né, da Santíssima Trindade em si, a ação do Espírito Santo em nossos corações, o amor de Deus que foi derramado em nossos corações, que em nós, né, nos move, né? O amor nos move a amar, o amor de Deus nos urge, diz São Paulo, é o próprio Espírito que age em nós. Falamos também do mistério da presença de Deus eucarístico, né? Deus que se dá na Eucaristia, que é o próprio amor de Deus, que nós nos alimentamos de Deus e nos alimentamos do amor de Deus, para poder assim amar uns aos outros, né? E a vocação do matrimônio é a vocação ao amor. Mas também o bonito da fé cristã é que a fé cristã é concreta também. A fé cristã, nós somos capazes de contemplar os mistérios da nossa fé, mas também de viver a fé de maneira concreta, né? De maneira muito palpável, né? E isso é a verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade não é somente uma espiritualidade que não tenha concreção nenhuma na vida, senão que a verdadeira espiritualidade tem repercussão na nossa vida de maneira muito concreta. Nós vamos falar desses maus hábitos da vida matrimonial e, portanto, temos que partir da certeza de que Deus está comprometido com a vossa santidade. Deus está comprometido com a vossa felicidade, né? Deus, quando vos chamou a esse caminho de vida, que é a vida matrimonial, que é um caminho de santidade, Deus ele vos acompanhará, Deus se implicará com vocês também. Deus está comprometido com vocês. Vocês selaram uma aliança com Deus também, entre si, mas também com Deus, né? Mas também é certo que nós trazemos na nossa vida, na nossa história, feridas, trazemos defeitos, até vícios, né? Coisas que nós trazemos até do mau exemplo da nossa família, que com certeza nós aprendemos coisas boníssimas, né? Dos nossos pais, da vivência familiar com os irmãos, e tudo que somos e temos, nós herdamos da nossa família. Mas também nós trazemos, por conta do pecado original, imperfeições, né? Misérias, pobreza. E o pior é que às vezes nós consideramos que essas coisas são normais, né? Você vai ver na vida matrimonial que o casal tem um comportamento, né? O cônjuge, um dos cônjuges tem um comportamento, o outro tem outro, um fala demais, o outro é mais julga, se irrita facilmente, às vezes reclama, e nós trazemos coisas da nossa herança. E nós temos que entender que certas coisas não são normais e que precisam ser purificadas e que precisam ser trabalhadas. Trazemos isso na nossa história, mas precisamos, né, o autoconhecimento é importantíssimo para poder assim melhorar, né, na vida matrimonial. O que eu posso melhorar? O que eu devo melhorar? E não é dizer, não, é que eu sempre fui assim, na minha família nós vivíamos assim. Não, talvez nós trazemos coisas da nossa família que não são boas e que temos que melhorar isso aí, né? E você estabelecer uma nova família e as coisas menos boas, né, ou ruins que você traz, que você aprendeu, viveu da tua família, lamentavelmente, devemos purificar isso, devemos cortar com isso. E você, né, ao formar essa família agora, você deve, né, aprender também nas coisas ruins e principalmente fomentar as coisas boas, a virtude, né? E por isso nós vamos comentar certos hábitos, maus hábitos, que nós talvez adquirimos da nossa história, da nossa família, né? Mas que quando vocês vão morar juntos, conviver juntos, casar, né, como casados, né,
Essas coisas temos que trabalhá-las para poder crescer em perfeição e em santidade. Eu vou ir mencionando alguns maus hábitos, né, para que nós possamos, na nossa vida matrimonial, trabalhar isso, né, e cultivar a virtude, ao mesmo tempo que trabalhar esses maus hábitos para eliminá-los da vida matrimonial. O primeiro deles, né, é a tendência à crítica. Uma tendência à crítica. O que significa isso? Significa que nós muitas vezes nos habituamos de maneira corriqueira à crítica, né? A criticar o tempo todo, a reclamar o tempo todo, continuamente, né? Comentários negativos com respeito ao cônjuge, aos filhos, comparações que fazemos com outros casais, ao invés, né, de vermos as coisas positivas, as coisas positivas estimulam a vida matrimonial um ao outro, né, motivam um ao outro. Mas nós nos acostumamos a simplesmente estar reclamando, murmurando o tempo todo, e isso desgasta, gente, a vida matrimonial. A crítica, estar criticando o tempo todo e ver somente o negativo no outro, desgasta. Por que isso desgasta? Porque a crítica gera sentimentos e pensamentos e comportamentos negativos. Por quê? Porque você vê só o defeito do outro e ficar criticando e reclamando e vendo somente a imperfeição, né? Isso gera uma espécie de falta de esperança, de que o outro pode mudar, de que o outro pode melhorar. E quando nós focamos somente no negativo do outro, né, tendemos à crítica o tempo todo, isso vai desgastando a convivência matrimonial. Porque muitas vezes nós não nos damos conta de que essa espécie de hipercrítica, né, essa tendência à crítica, está unida às vezes a uma imperfeição que chama perfeccionismo. O perfeccionismo, talvez, né, nós temos essa tendência ao perfeccionismo, e esse perfeccionismo confunde muitas vezes os defeitos que a pessoa tem, às vezes até com o pecado, e pensamos que os defeitos é pecado, que deve ser trabalhado e deve ser mudado, e nós nos damos conta, meus irmãos, que são coisas diferentes. Uma coisa é o defeito que o outro tem, outra coisa são os pecados que o outro possa cometer. Não é a mesma coisa defeito que pecado. Não é a mesma coisa imperfeição que pecado. Por exemplo, São Paulo, ele na carta, né, aos Coríntios, ele fala de uma espécie de espinho na carne, e ele pede ao Senhor que livrasse ele desse espinho na carne, que é um mistério, nós não sabemos bem o que dizia o apóstolo quando se referia a esse espinho na carne. Mas talvez era uma imperfeição, talvez era um defeito que ele trazia, talvez era uma limitação, e ele pede ao Senhor que o livre disso, e Deus diz, olha, né, te basta a minha graça. E Deus permite certos defeitos em nós, que não são pecados, certos defeitos, porque Deus tem a sua pedagogia para nos conduzir à santidade. O Santo Padre Pio, por exemplo, que nós admiramos muitíssimo, Santo Padre Pio, ele fala de si mesmo que ele sofria com a sua tendência à irritação, ele se irritava muito fácil, ele se impacientava muito fácil. E ele sofria com isso, e as pessoas pensavam que era a forma de ser, não, é a forma de ser da pessoa, mas a forma de ser, muitas vezes, são imperfeições que nós trazemos, né? E às vezes nós sofremos com isso, são defeitos que nós trazemos, né? São Francisco de Sales, por exemplo, São Francisco de Sales, ele tinha uma tendência muito grande a ser irascível, sabe aquelas pessoas que nós chamamos de pavio curto, né? Acho que São Francisco de Sales nem pavio tinha, né? Qualquer coisa que mas ele se vencia. Era um defeito, não era um pecado, era um defeito. Às vezes nós vemos isso no outro, né? E aí, né, tendemos a criticar, tendemos a nos impacientar e a reclamar e a murmurar. E isso vai minando, né, a convivência, isso gera um desgaste e, como dizia antes, né, isso tira a esperança de que o outro ele pode melhorar suas imperfeições. Por isso o primeiro ponto, né, evitar a crítica, a murmuração, né, mútua o tempo todo. E ver o positivo no outro, fomentar o positivo, ajudar o outro, né, a se superar nas suas limitações, que não é a mesma coisa defeito que pecado. É um defeito que o outro tem, mas não é um pecado, é uma limitação, ele tem que conviver com aquilo, talvez pode até ser humilhante para ele, mas ele vai trabalhar isso, então estimula o que ele tem de bom, de qualidade, para que a pessoa se sinta motivada a mudar, né? Segundo ponto que temos que trabalhar, e é importante, né? Porque são os desígnios, gente, o desígnio de santidade que Deus tem para cada um, passa por essas coisas, por nossas imperfeições. Segundo ponto que nós temos que trabalhar em nós, né? Vocês casais, principalmente, né? Evitar
essa questão de dividir tudo entre, né, o dele e o dela, né? Entre as suas coisas e as coisas minhas, entre os meus amigos e os seus amigos, meus hobbies e os seus hobbies, né? Entre minha conta corrente e a tua conta corrente. Isso é muito sério. Hoje em dia está quase normal essa questão de que, né, o casal tem as suas coisas, seu tempo, cada um, né, quero dizer, cada um tem sua vida. E, gente, isso é triste, porque isso vai minando a vida conjugal. E isso vai levando isso adiante sem trabalhar esse defeito, essa espécie de dividir tudo entre o meu e o dela. E isso pode destruir o casamento. Isso pode destruir o casamento, né? Porque até os filhos notam, né? Até os filhos notam quando as coisas são divididas entre o casal. Não, isso é de papai, isso é de mamãe. Não pega não, que papai não gosta. E se percebe, né? Como que não existe na família espaços que são comuns. É o de um e do outro. É o meu tempo, meu celular, minha senha, meu computador, minhas... E isso é preocupante. Porque se nota que essa questão de dividir tudo na vida do casal, se nota que os dois não estão vivendo como uno, né? Uma só carne, né? Uma só carne. E a vocação do matrimônio é ser uma só carne, ser uno, não dividido, não ser dois. E se não se trabalha isso, né, vai se tornando dois. Né? E isso que começa com coisinhas pequenas, gente, você não vê a proporção que isso tem a longo prazo. Porque é uma linhazinha, uma divisãozinha, mas que, levado isso um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, isso vai separando o casal. Isso vai distanciando um ao outro. Né? E como superar isso? Se supera, sabe, como por elevação. O que significa isso? Quando nós olhamos para Deus e entendemos que a vocação matrimonial vem do próprio Deus, da vontade de Deus para a nossa santificação, para a vossa santificação, e aí você entende que você é de Deus, que você é de Deus e que vocês são de Deus, né? E quando nós somos de Deus, nós entendemos que nós não nos pertencemos em propriedade, né? Expropriei de mim mesmo, a expropriação do eu me expropriei de mim mesmo para dar-me ao outro. Por quê? Porque eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus, eu não sou de mim mesmo. Eu sou eu, mas eu não sou meu. Dizia Santo Agostinho, eu sou eu, mas eu não sou meu. Eu sou de Deus. E se eu sou de Deus, né, eu sou para o outro, porque Deus quer que eu viva para o outro, que eu me dou para... Então eu não reservo nada para mim mesmo, nem meu tempo, nem meu dinheiro, nem minhas coisas. Tudo é para a minha família, tudo é para a minha esposa, tudo é para o meu esposo. Porque eu sou uno com ela, uma só carne. E por isso, né, se vence essa divisão que é ridículo, gente. Isso é meu, isso é seu. É nosso, é em comum, é um projeto, é uma família. Então evitar essa questão de dividir entre o meu e o de um e de outro, né? Esse é um mau hábito que deve ser extirpado da vida matrimonial. Terceiro mau hábito que vocês têm que trabalhar, importantíssimo, né? Não colocar o casamento de lado para cuidar dos filhos. Principalmente quem tem filhos pequenos. Aqui tem gente com filho pequeno, né? Então, os filhos, meus irmãos, sendo um dom de Deus, tesouro que Deus confiou a vocês, essas vidas, né? Os filhos não são antes que a união matrimonial. Primeiro é a união matrimonial. O primeiro está o amor dos esposos. Por isso, você não pode pospor o casamento para se dedicar exclusivamente ao filho, à casa, às coisas. Nesse caso, o marido também ao trabalho exclusivamente, né? Porque primeiro vem o amor entre si, entre os dois. E depois esse amor transborda no cuidado dos filhos. É verdade que há muita demanda, há muito trabalho, mas isso não pode ser em detrimento da vida matrimonial. Vocês têm que dar um jeito de estar juntos, de dedicar tempo um para o outro. Se não talvez no tempo que a criança demanda mais atenção, mas quando as coisas melhoram, né? É recuperar quanto antes, né, esse vigor da união matrimonial. É muito importante que vocês se amem,
porque o que as crianças mais precisam não são de coisas, nem sequer somente da educação que vocês podem dar, dos bens. O que as crianças mais precisam é que vocês se amem. Que vocês se amem, que vocês se respeitem, que vocês se queiram. É o que mais necessita os filhos. Porque os filhos podem ter toda a atenção que você pode dar a eles, todos os bens, todo o cuidado, todo o carinho, mas se vocês estão mal, se vocês estão descuidando um do outro, né, isso faz um mal terrível aos filhos. Por isso, né, é saber, né, desfrutar, no meio da correria, no meio de tudo, desfrutar. Vocês estão fazendo a vontade de Deus. Né? Estão cuidando das crianças, estão se doando, estão se entregando, mas vocês têm que cuidar primeiro um do outro. Vocês têm que preservar primeiro, né? O primeiro é o laço matrimonial, é a união e o amor entre vocês. E depois isso transborda no cuidado dos filhos. Né? Mas não pode ser, repito, né, deixar de lado o casamento para cuidar exclusivamente dos filhos, ou do trabalho, ou da casa. Isso é um hábito, mau hábito, que deve ser trabalhado, né, porque isso pode prejudicar, né, gravemente a vida matrimonial. Quarto mau hábito que temos que aprender a trabalhar também, né, porque a vida é um aprendizado, o matrimônio é um aprendizado, né, aprender, meus irmãos, a dar-se totalmente e não às sobras. O que significa isso? Evitar dar somente às sobras. Né? Quando vocês se conheceram, com certeza vocês notaram como o amor, né, o apaixonamento, né, o enamoramento é algo que impacta, é algo que muda mesmo, e impacta a nossa psicologia, né? Até os pensamentos estão voltados para o outro o tempo todo, os afetos, né? A atenção, o carinho. Porque depois que vocês já, né, estabeleceram uma união, depois que vocês já estão casados, já esse carinho, essa atenção, esse amor, esse cuidado, isso vai se perdendo. Por quê? E porque você se acostuma a dar somente não dar-se mais totalmente, né? Senão se dá somente um pouquinho do teu tempo, da tua atenção, do teu carinho. Porque no período do namoro, você dava o melhor de si e depois que está casado, né, você dá somente das sobras. Ah, padre, que eu já estou casado mesmo, né? Aí vai engordando, não cuida mais da aparência, né? Nos detalhes de celebrar, por exemplo, o aniversário do casamento, de sair juntos, né? Não é só dar um oi quando chega ou quando sai, senão dar um abraço, um beijo. Esses detalhes, gente, que o amor ele se alimenta com pequenas, sabe? O fogo do amor são pequenas palhas que você vai colocando, que o fogo mantém sempre vivo, o fogo do amor. E aí entra a rotina, e aí, né? Pensamos, né? Já estou casado mesmo, padre. Tô careca, mas não tô nem aí, porque eu tô casado mesmo. Tô gordo, mas tô casado. Tô gordinha também, mas não tô nem aí, padre. Tô casada mesmo, já, né? Entender, meus queridos, entender que em questão do amor não tem nada definitivo. Na hora de amar não existe nada definitivo. Por quê? Porque nós não podemos viver das rendas somente. Nós não podemos viver, não, padre, já 20 anos já casado, 30 anos já casado. Padre, não, a gente precisa mais essas coisas não, padre. Né? Meus irmãos, o amor, ele sempre se renova. O amor, ele está sempre em busca de conquistar o amado, a amada, né? O amor não está ocioso. O amor, ele... Por isso, quando entra a rotina, quando entra, às vezes, o tédio, é porque não se cuida desses pequenos detalhes. É porque vai se dando por entendido que ela já me ama, padre. Eu também já amo ela, né? Então, né? E não podemos, meus irmãos, né, cair nessa... Isso é um mau hábito. Isso vai prejudicando a vida matrimonial. Por isso depois muitas pessoas começam a reclamar do casamento, a ver que falta alegria, que falta entusiasmo, que falta brilho. Por quê? Porque se vai descuidando desses pequenos detalhes, né? Então não viver das sobras, não dar somente as sobras, né? Dá-se totalmente e viver intensamente a vocação ao amor, que é a vocação à santidade, né? Quanto mais você ama, se doa, mais você se santifica. Quinto mau hábito que devemos evitar, né, guardar rancores e ressentimentos. Né? Essas feridas do passado que às vezes vêm como munição para atacar o outro. Que nós não terminamos de nos desvencilhar dessas coisas, né, de renunciar, deixar para trás que passou, já não existe. Né? Certos
certos atritos que geraram feridas, mal-estar, e que você não passou página, ficou ali guardado. Às vezes nem pediu perdão, às vezes nem se confessou disso. Porque casais brigam, né, padre? Casais brigam. Briga é normal que briga, padre, né? É normal, mas é tão normal também pedir perdão. Deveria ser tão normal pedir perdão. Deveria ser tão normal pedir perdão para Deus. Porque essas coisas vai deixando marcas no casamento. São pequenas pedras que vai acumulando e você não pode carregar um fardo insuportável. Porque depois a gente vê quando surge uma desavença, alguma coisa, né? A pessoa dispara tudo no outro. Né? E é aquela coisa, perdoa, mas não esqueço. Perdoa, mas, né? E aí você, guardando essas coisas, gente, no coração, né? E isso gera feridas que não se curaram, não cicatrizaram. Né? Vai haver sim desavença, vai haver sim situações, mas o perdão deve prevalecer, porque o perdão é prova de amor. Né? E perdoar não é apagar da memória, perdoar é deixar para trás, já não existe mais, já não conta, porque eu já perdoei aquilo, não esqueci, mas eu já perdoei, aquilo já não tem mais nada a ver com a nossa vida hoje, já não conta mais. Então, claro, cuidado com esses desabafos, né? Cuidado com essas coisas do passado que pode gerar no casal, pois divisão, enfrentamento, né? E isso pode prejudicar terrivelmente a convivência matrimonial, porque para amar é necessário ter capacidade de deixar para trás as feridas do passado. Sexto mau hábito que devemos evitar, importantíssimo, né? Não confundir amar com sentimentalismo, né? E por isso não confiar, na questão de amor, não confiar somente nos sentimentos. É muito importante isso, por quê? Porque as emoções, os sentimentos vão e vêm, meus queridos. São efêmeros, são volúveis. Né? Então, o amor não se reduz a sentimento. Ele sim se expressa através dos sentimentos, mas nós devemos educar os sentimentos, educar o coração, porque se nos deixarmos levar pelos sentimentos, só pelos sentimentos, estamos perdidos. Porque tem pessoas, por exemplo, que abandonaram o cônjuge no momento de crise, porque olha, eu estou sentindo que estou apaixonado pela vizinha, pela minha companheira de trabalho, pelo meu companheiro de trabalho, pelo meu chefe. Eu sinto que estou, e já não sinto mais nada pelo meu marido, pela minha esposa. Ou seja, o sentimento se tornou, né, sentido da vida para a pessoa. Gente, que loucura sentimento esse que está te levando para o adultério? Que sentimento, né, demoníaco é esse, que é irracional, que não é razoável, ou seja, um sentimento de romper com o teu cônjuge, com a tua esposa, né, com o esposo, para ir viver uma aventura, porque o sentimento impera ali. E a razão? E o compromisso? Ou seja, o sentimento é o amor, então? Porque eu deixei de sentir aquele entusiasmo, padre, né? O tédio que eu estou sentindo, eu acho que o amor acabou. E eu estou sentindo, padre, sabe, um desejo por outra pessoa. Eu estou apaixonado. Então, um sentimento louco, irracional, contrário a um bem moral, que é a fidelidade, o compromisso, o amor, é contrário a esse sentimento. E aí você vai deixar se levar pelo sentimento, porque o amor é isso, padre, é espontaneidade. O amor é deixar vir à tona os sentimentos, isso é ser livre, é viver, sabe, os impulsos do coração, porque, gente, isso é absurdo, porque reduz o amor a sentimento, né? Então, diz um grande pensador católico, convertido ao catolicismo, né? Não é somente o amor que tutela o matrimônio, senão que o matrimônio tutela o amor. Ou seja, gente, o que é o amor? O amor é paixão, é arrebato. O amor até essa dimensão também erótica, de desejo, mas não se reduz só a isso. Porque esse amor apaixonado, de desejo, te leva a um compromisso, que é o matrimônio. E o matrimônio, que é um compromisso, vai tutelar o amor. Porque se ficamos somente na base dos sentimentos, na base do erotismo, na base do desejo, e reduzimos o amor a isso, né? E tiramos tudo que é compromisso, a partir do momento que isso se acaba,
Então acabou o amor, que é o que as pessoas estão vivendo hoje. E portanto, né, a ideia de que não, para que compromisso, padre? Para que o amor é espontaneidade, né? Não é um papel, padre, não é um papel que vai assegurar que eu amo minha esposa, que eu amo meu esposo. Ah, não, então é um sentimento. Então no dia que você não sentir mais nada, você larga tudo porque está sentindo algo por outra pessoa. Então isso é muito sério, meus irmãos, né? Não reduzir, portanto, a verdade do amor ao sentimento, porque o amor é compromisso, o amor é aliança, é responsabilidade. E o amor permanece mesmo que os sentimentos às vezes se nublem. Às vezes você vê tudo nublado no casamento. Às vezes, né, você não tem aquele sentimento de entusiasmo e de carinho, de empatia pelo outro. Mas você fez um compromisso. Mas você fez uma escolha. E essa escolha é o que tem sentido do amor, né? Por quê? Porque, né, entra em jogo a razão e a vontade. Hoje o sentimento impera, então o sentimento nos torna irracionais, porque o sentimento me move a um desejo desordenado por um terceiro, a vontade fica à mercê do sentimento, do impulso do sentimento, e a razão fica nula. Entende como tá tudo invertido? E o correto do amor é o quê? É que você entende que o casamento, que a família é um bem, razão. E como é um bem, né, um bem que sublime e verdadeiro, não é um bem aparente, é um bem. A tua vontade, né, porque a razão orienta para o bem, a tua vontade ela se determina para este bem. Né? E os sentimentos, eles são ordenados pela razão, pela vontade, a escolha, o compromisso que você fez. Hoje dá tudo, né? Hoje é o sentimento que impera, né, que arrasta a vontade e a razão fica anulada. Então, não reduzir, portanto, né, que é um hábito, mau hábito, confundir amar com sentimento, né? Nessa sociedade líquida, né, que de hoje se usa muito essa expressão, sociedade líquida, né, que não tem consistência, que não tem valores, que não tem... Isso está assim, gente, mas de uma maneira, né, o divórcio, o adultério, né, enfim, tá... Por quê? Porque é o amor, em nome do amor, as pessoas fazem loucuras irracionais em nome do amor. Então não tem nada a ver com o amor. O verdadeiro amor, meus irmãos, sabe o que é verdadeiro amor? É Jesus Cristo em Getsemane. Pai, não se faça a minha vontade senão a tua. Não seja feita a minha vontade senão a tua. Isso é o verdadeiro amor. É dar a vida, né? Não é se deixar levar pelos sentimentos que são, portanto, efêmeros e volúveis, né? Sétimo mau hábito que devemos evitar, né, importantíssimo para a vida matrimonial: tomar decisões sem consultar ou sem contar com o esposo ou com a esposa. É muito importante, né, que os cônjuges tenham decisões, antes de tomar decisões, se falem, se conversem, né, que haja diálogo prévio, antes de decidir, antes de pensar, antes de fazer qualquer coisa. Ou seja, vocês são um só. Uma só carne, são uno. Então não é porque tem casamentos, né, que as pessoas vivem assim. A pessoa faz uma coisa e não avisa, e faz outro, o outro faz outra coisa, não avisa, e cada um vai. E parece que você não existe. E a pessoa fala, não, parece que eu não, aqui em casa aqui parece que eu não existo. Isso é muito sério. Em questões econômicas, em questões de compra, de investimento, em questões de tudo. Não consulta o outro, não fala com o outro. É importantíssimo que haja diálogo, porque vocês são um só. Vocês não são, né, solteiros que estão convivendo num espaço, mas que cada um tem a sua vida. Cada um vive a sua vida, cada um faz as suas coisas sem contar com o outro, como se o outro não existisse. Isso é muito grave. O individualismo, né, que vai entrando hoje também na vida matrimonial. A autossuficiência. É verdade que no casal tem sempre aquele que às vezes é mais decidido, mas isso não é em detrimento do outro, gente. Não é porque você é mais decidido, mais empreendedor. Você tem que consultar. Porque isso prejudica também o casamento e o outro se sente humilhado, se sente que, né, a autoestima, né, fica prejudicada porque pensa que o outro... Porque isso, nós temos sempre uma pontinha de orgulho, né? É porque eu sei mais disso, porque eu sei mais daquilo, então eu decido, eu faço. Não precisa contar com a minha esposa, não, ela não sabe dessas coisas. Como assim? É tua esposa. Né? Não precisa, meu esposo não sabe, eu faço sem contar com o esposo. Como assim? É teu esposo. Né? Porque isso impede que o outro cresça, gente.
Porque o outro tem dons e qualidades que você não tem e se complementam, né? Mutuamente. Mas quando você toma as decisões, faz as escolhas sozinho, né? E você impede do outro crescer. O individualismo faz isso. O individualismo, né, nos isola uns dos outros, né? E acaba gerando tensões graves de ver como enfrentados, competindo um com o outro. Isso é grave, né? Esse é um mau hábito que deve ser eliminado sim ou sim, né? 8º mau hábito que vocês devem evitar na vida matrimonial é evitar esse negócio de tentar mudar o outro. Já aconteceu alguma vez com vocês? Querer que o outro se amolde, né, ao que eu quero que o outro seja, né? Ah, padre, se meu marido mudar, se a minha esposa mudar, meu casamento vai ser uma bênção, porque... Olha, gente, uma coisa é você pedir a Deus pela conversão do outro, isso sim, né? Pedir pela conversão do outro, isso sempre... Mas temos que ter cuidado, né, de interpretar que meu casamento vai ser melhor, vai ser bom quando o outro mudar. Quando meu marido mudar, porque ele tem um monte de coisa para mudar. Pá. Quando minha mulher mudar, porque tem um monte de coisa para mudar. E aí focamos nisso aí. E isso é errado. Isso é errado. Porque você não sabe quais são os desígnios que Deus tem na vida. Nós falávamos dos defeitos, que não é a mesma coisa que pecado. Teu marido tem defeito, você também tem, né? Então não é a mesma coisa que pecado. Então nós não sabemos os desígnios que Deus tem para levar aquela pessoa para a santidade, passando também pelas suas limitações e defeitos que ela tem, e Deus sabe. E você tem que entender que o teu casamento vai melhorar, o casamento vai melhorar, sabe quando? Quando você mudar aquela pessoa que você se olha no espelho. Sabe aquela pessoa que você olha no espelho quando você se vê? Essa pessoa que tem que mudar. Você. Você que tem que mudar no casamento. E quando nós entendemos que o crescimento do casamento, da união matrimonial, o casamento vai alcançar, né, a santidade, a perfeição a partir do momento em que eu determino em mudar a mim mesmo, que a mudança comece por mim mesmo, aí sim, né, nesse projeto de transformação que Deus tem, né, para o casal, aí sim as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque quando nós vemos, meus irmãos, que a santidade do esposo e da esposa passa pela santidade, né, de cada um deles, quando você se determina por ser santo, quando você é santo ou santa, aí sim teu marido começa a santificar, aí sim o casal começa a dar certo. Quando nós nos damos conta de que a mudança começa por mim mesmo, a transformação começa por mim, não pelo outro, por mim. Entenda isso, é muito importante, né? Porque eu posso ser um estímulo para o outro. A partir do momento que eu me torno uma boa pessoa, que eu seja mais paciente, amoroso, carinhoso. Porque a única forma, gente, que existe, entenda isso, a única forma que existe para que alguém mude, é a partir do momento que ela é amada por si mesma, do jeito que ela é. A partir do momento que você ama o teu marido do jeito que ele é, a partir do momento que você ama a tua esposa do jeito que ela é, aí é quando... É paradoxo isso. É quando a pessoa começa a mudar. Não quando ela mude para que você comece a amar a ela a partir do momento que ela mude. Não, ame ela do jeito que ela é. Pois quando somos amados, isso é o paradoxo, né? Quando somos amados do jeito que nós somos, é quando nós temos a capacidade de mudar. Porque é quando nós vemos que temos que dar o melhor de nós mesmos. Olha só quanto nos amou nossos pais. Quantas pessoas nos amaram. E esse amor que nós recebemos, nos amou de maneira gratuita, nos amou do jeito que somos. Teu pai, tua mãe te amou do jeito que você é. Quando você se sentiu amado assim, você sentiu o desejo de amar também e corresponder a esse amor. E aí você se deu conta que tem que mudar muita coisa. Porque quando somos amados, repito, quando somos amados do jeito que somos, é quando a gente tem o estímulo, né? A motivação para corresponder ao amor com o qual fomos amados. E assim é quando começa a verdadeira mudança. Mas quando nós nos empenhamos a querer que o outro seja do jeito que a gente quer, e aí batemos o pé e brigamos, discutimos, quebramos o pau, e aí não vai dar certo. Aí o casamento fracassa, né? E esse é o problema de muito casamento, porque a gente só vê os defeitos do outro, as limitações do outro, e não aceitamos o outro do jeito que o outro é. Agora tem que ser os dois, né? Tem que ser os dois. Porque um está empenhado em se converter, em viver o amor, em aceitar. O outro está vivendo num relaxo, um peso morto. Você não pode ser peso morto para tua mulher. Você não pode ser peso morto para o teu marido.
Então, os dois têm que buscar a conversão. Os dois têm que buscar, e os dois têm que amar-se do jeito que são. Aí sim o casamento dá certo. Nono defeito, o nono mau hábito que devemos... esse é grave, perigoso, em todos também, mas esse acho que é o mais cotidiano e corriqueiro hoje em dia. Planificar estratégias de fuga. O que significa isso? Né? Isso é muito grave. Isso é muito grave. É tipo assim, pensamentos, né? Devaneios, né? Que vem no nosso pensamento de, se não der certo, eu separo. Se não der certo, eu vou embora. Né? São pensamentos que são como estratégias de fuga, que devemos tirar isso, gente, né? O pensamento de, se não der certo, eu vou embora. Né? Nem a remota hipótese. Nem a remota hipótese de se não der certo, eu vou embora. Nem sequer como possibilidade de, se não der certo, eu termino. Porque se você alimenta essa hipótese, né, se um dia, quem sabe, não sei, né, vamos indo. Nem como possibilidade, cortar, extirpar. Isso é muito grave. Né? Porque só de pensar nisso, já denota que há algo que não está bem no casamento. Só o fato de pensar isso não está bem. Algo não está funcionando no casamento. E é tão importante eliminar esse mau pensamento, esse mau hábito, que somente quando nós consideramos que o compromisso é algo definitivo, ou seja, eu fiz um compromisso, é algo definitivo, é algo que é absoluto, que é a vontade de Deus e eu fiz a minha escolha. Somente quando você considera isso de verdade é quando você é capaz de dar o melhor de si. No momento de crise, você vai dar o teu melhor. No momento de dificuldade, você vai dar o teu melhor. Por quê? Porque você fez um compromisso. Porque agora, se você tiver aquela carta na manga como hipótese, aquela carta na manga como possibilidade de que se isso não for bem, eu me separo, você vai se separar. Porque temos que entender, meus caros, né, que isso é um impedimento para a vida de santidade. Alimentar isso é um impedimento. Por quê? Porque você não está dando o teu melhor. Nos momentos de crise é quando damos o melhor. Nos momentos de dificuldade é quando o amor é posto à prova. E aí sim damos o melhor, por quê? Porque você vai lutar pelo teu casamento, você vai lutar pela tua família. Você fez o compromisso e esse compromisso te move a ir além das tuas forças. Agora, e isso faz com que você dê o teu melhor. Mas se você, nesse momento de dificuldade, você tira a carta na manga, fala, tchau, não quero mais, vou embora. Porque você já alimentava, e isso é muito grave. Isso é muito grave. Santo Inácio diz, é verdade, nos momentos de crise a gente não pode fazer mudança. No momento de dificuldades, não tomar decisão. Mas para vencer essa tentação, esse mau hábito, não é necessário só não fazer nada, né? Não tomar decisões precipitadas. Mas que você pergunte, né? Como eu atuo nesses momentos? Qual é o lugar onde você descansa no momento de crise? Sabe, você está passando por uma crise no casamento, o que você faz? Você vai beber? Você vai encher a cara com os amigos? Você vai sair por aí para, sabe? Ou ao contrário, você vai buscar, por exemplo, o sacerdote para pedir um conselho. Né? No momento de crise, você tem essa tentação de abandonar, você vai conversar com uma pessoa de Deus, um amigo, uma amiga, que vai te aconselhar bem. Né? Ou você vai, por exemplo, recorrer à oração e aos pés do Senhor ali, reclinar a tua cabeça e dizer, Senhor, tá difícil, me ajuda, Senhor, e dobrar os teus joelhos e pedir ao Senhor que te ajude. Esse é o lugar de descanso. Aonde você descansa, né? Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de possível tentação de querer abandonar tudo. Então é muito importante que tenhamos claro isso. Muitos casais fracassam porque nesses momentos o que fazem é tomar decisões precipitadas. Porque talvez não tiveram em conta todos os passos que nós falamos. Todos os passos que nós falamos dos maus hábitos anteriores. E esse é grave, porque esse é a carta na manga. Que quando tiver um problema eu vou embora, largo, porque é mais fácil sair pela tangente, né? No momento de dificuldade. Né? Então, aonde você descansa? Qual é o lugar do teu descanso quando você está passando por dificuldade? Então é muito importante evitar esse hábito, né? Nem como hipótese, nem como possibilidade de, né, largar tudo se o casamento não ir como, né, você esperava e começar a ter problemas. Porque é passando pelas dificuldades, que crises todos nós temos, mas é passando pelas crises que nós vamos nos fortalecer mais ainda. E o amor se renova e se torna mais vigoroso quando se supera as crises. Mas temos que saber superá-las, né? 10º mau hábito que devemos evitar,
né, também preocupante, né? Essa questão de ocultar a tua identidade de casado ou dissimulá-la. Tem pessoas que às vezes quando vai em certos ambientes, você sabe o que faz? Pega a aliança, né? Eu tenho aqui um anelzinho que é 1/3, não é aliança não, né? Então pega a aliança e tira, né? Ah, não vou, né? Não vou ali no shopping, vou tirar a aliança, né? Vou ali numa reunião, não sei aonde, vou tirar a aliança, né? Vou ali nos amigos ali, tem um churrasco, uma festa, vou tirar a aliança, né? Então, evitar essa espécie de ocultar tua identidade, né? Porque é um sinal de perigo. Um sinal de perigo esse negócio de ocultar, ou se envergonhar pela tua condição, pela tua identidade. Por quê? Porque é um sinal inequívoco de que algo mal está acontecendo. Que você tenha receio de se mostrar como pessoa casada, comprometida. É uma forma sutil de infidelidade, sabia? Até nós padres também, viu? Que não, quando às vezes, né, tira o clésima ali, quando é um sinal sutil, né, de fazer esse jogo duplo, de manter uma imagem de algo que você não é. Temos que romper, meus caros, com essa pretensão de ter uma imagem diante do mundo que não é a que nos corresponde. Por quê? Porque isso nos torna vulneráveis. Isso te torna vulnerável porque temos que entender que quando você casou, quando eu me consagrei, Deus nos deu uma graça que nos protege. A tua aliança é um sinal de compromisso que te protege no mundo. Tem gente que pensa que é o contrário, né? Não é que as piriguetes gostam de homens casados, então a aliança... Não, é o contrário, te protege. Eu sou uma pessoa comprometida, viu? Né? Vai com o mesmo demônio que você veio, não é não? Quando vier uma tentação, volta com o mesmo demônio que te trouxe. Né? Porque você é uma pessoa comprometida, porque você selou uma aliança e, portanto, identificar-se desde o princípio com a tua vocação, porque é a vontade de Deus, né? Importantíssimo esse mau hábito, cortar, extirpar, né? De ocultar a tua identidade de casado. E por último, né? Esse é o pior de todos, esse mau hábito que envolve tudo que nós falamos, esse aqui está tudo condensado aí, né? Que é o egoísmo. O egoísmo, né? Gente, num projeto de amor como é o matrimônio, um projeto de comunhão e de entrega, né? E ser egoísta, não pega, né? Na vida de matrimônio, né? É como ser padre e ateu, né? Já viu um padre ateu? Um padre é um representante de Deus, mas não dá certo, né, gente? Então, um casal onde os dois são egoístas, estar casado e ser egoísta é uma bomba. Né? Estar casado, isso é o pior de todos os maus hábitos, o egoísmo. Porque o matrimônio é para pensar mais no outro que em mim mesmo. O matrimônio é para me doar ao outro e não querer que o outro esteja a serviço de mim, dos meus gostos, do que eu quero, né? Esse mau hábito, né, de como eu estou, como eu me sinto, né, as minhas coisas, o meu tempo, tudo que nós falamos dos outros maus hábitos anteriores. Gente, o egoísmo engloba tudo. Né? Porque de trás de todos os maus hábitos, né, o que está no transfundo de tudo, o que está na base de tudo é o egoísmo. Né? E é curioso, né, que temos que ver assim, gente, quando a pessoa está numa atitude egoísta e que você tem a tentação também de agir da mesma maneira, temos que mudar um pouquinho a chave, né? Entender que quando a pessoa, o cônjuge, um dos dois, está nessa atitude, é quando mais ajuda a pessoa precisa. Porque a gente tem o desejo de pagar na mesma moeda, né? Devolver na mesma moeda. Tá assim, com egoísmo eu também vou fazer, né? Do meu jeito também. E aí os dois, né? Os egoístas se repelem. Né? Então, quanto mais o outro está na atitude egoísta, mais você tem que amá-lo e se doar para vencer assim, né? Esse mau hábito. E um ajudando o outro, porque isso forma parte do plano de Deus, gente. Plano de Deus, né? E para fechar um pouquinho essa formação, é importante, meus irmãos, que eu vou falar assim, às vezes nós falamos assim, o segredo, né? O segredo não é segredo, porque já está mais que declarado por nós, né? O amor de Deus por nós, gente, que é um amor esponsal. É fundamental o amor esponsal com Cristo. O que significa viver o amor esponsal, né? Os esposos viveram o amor esponsal com Deus. Porque é em união com Deus, porque Deus é amor, meus caros. É em união com o amor, que é Deus, que vocês vão ser capazes de se amarem, de viver o amor esponsal entre si. Amando a Deus de maneira esponsal. Cristo, amou a igreja.
se entregou a ela, se doou a ela. Amor esponsal é isso. Assim como Cristo amou a igreja, esposos, amai-vos uns aos outros. Assim como Cristo se doou, temos que nos doar. Assim como Cristo nos perdoou, temos que perdoar. Assim como Cristo, né, não se cansa de ter paciência, de nos perdoar, assim devemos amar também. Mas só é possível amar dessa maneira e vencer todos esses maus hábitos se nós vivemos a relação de amor esponsal com Cristo. O que significa viver o amor esponsal com Cristo? Viver intimidade, em união, em comunhão com Ele. Deixar que Cristo entre em nós e se una como vocês se unem e se tornam um só. Temos que ser um só com Cristo. Por isso é importante comungar. E por isso, para comungar bem, eu preciso me confessar dos meus pecados. Por isso é importante manter uma vida de oração intensa, né, com Cristo, porque vivendo em sua presença, eu vou ser capaz de viver a minha vocação. Então, meus irmãos, né, é isso que nós temos que pedir para vencer todos esses maus hábitos, né? Esse amor de Cristo em nós, que o amor de Cristo transforme nossos corações egoístas em corações capazes de amar, porque é nossa vocação amar e ser amado. E nisso consiste a santidade. A santidade consiste em viver a plenitude do amor. E você será santo, né? E você será santa vivendo o amor no matrimônio. E o amor de maneira muito concreta, com tudo isso que nós falamos que é desamor, né? Evitando todo esse desamor para viver o oposto que é o amor, né? E o matrimônio, entenda bem, para ser santo, você não precisa viver como um consagrado, um religioso, como um eremita, como um monge, né? Que às vezes é mais a vida de oração, né? Deixaram tudo, o mundo, tudo. Não. É no mundo, é vivendo aí na tua família, na correria, cuidando das crianças, trabalhando, se doando, se entregando. E o lar é o céu, né? Quando você vai para o mundo é para a luta, você volta, o lar é o céu, ali onde você toca o céu. E você não vê a hora de chegar em casa para viver a harmonia, o amor, né? A comunhão, a entrega. Gente, isso é o céu na terra, quando se vive esquecido de si, né? E mais atento aos outros, né? E assim nós vencemos o egoísmo pelo amor. E pelo amor vencemos todos esses maus hábitos que só é possível com a graça de Deus, né? Que Nossa Senhora da Caridade nos ajude, irmãos, né? Hoje, primeiro encontro de casais, né? Estamos voltando aí, né? E esperemos que dê muito fruto esses encontros, né? E agora, diante de Jesus sacramentado, nós vamos agora adorar o Senhor, né? Diante de Jesus que vos escolheu e vos designou esse caminho de santidade que é o matrimônio, apresente ao Senhor todas essas dificuldades que vocês têm para viver a vocação. E apresente ao Senhor também todos os vossos desejos de vivê-la como Deus quer, né? Que Deus quer ajudar vocês. Deus está empenhado, Deus está comprometido com a santidade e com a felicidade de vossos matrimônios, né? Então vamos agora aos pés do Senhor, né? Diante do Senhor que vai vir agora nos ajudar e nos renovar, suplicar essas graças que tanto necessitamos.